Afaste-se de mim, sua bruxa. O menino de 8 anos jogou seu caminhão de brinquedo pelo corredor de mármore, passando a poucos centímetros da cabeça de Mara. O caminhão bateu no lustre de cristal, fazendo brilhar luzes pelas paredes, cujo valor era maior do que a maioria das pessoas ganhava em toda a vida. Mara Hendricks ficou completamente imóvel. Seus sapatos de pano gastos rangiam levemente contra o piso polido enquanto ela mudava o peso do corpo. Ela usava um uniforme cinza simples que já havia passado por muitas lavagens, e seus cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo prático. Mas seus olhos permaneceram completamente calmos enquanto o caos irrompia ao seu redor. "Quero minha mamãe", gritou Emma, de 7 anos, jogando-se dramaticamente no tapete persa. Seu vestido de grife, no valor de $3.000, agora estava amassado e manchado de lágrimas. A menina chutava as pernas descontroladamente, seus sapatos de couro envernizado ameaçando danificar os móveis antigos. "Sua mãe está no hospital fazendo uma cirurgia", disse Mara calmamente, sua voz firme como o café da manhã. "Ela voltará em 4 dias. "Não queremos você aqui", gritou o filho mais velho, Lucas, de 10 anos. Ele ficou em pé sobre a mesa de jantar de mogno, pulando para cima e para baixo em seu uniforme escolar. "Queremos a senhora Patterson de volta. Fizemos as últimas 3 babás pedirem demissão em 2 dias. A mansão Whitmore fervilhava com o tipo de silêncio caro que o dinheiro compra, exceto pela rebelião das crianças ecoando pelas salas que custaram mais para decorar do que casas inteiras. Copos de cristal estavam intocados em bandejas de prata. Flores frescas do jardim enchiam vasos enormes. Tudo gritava riqueza e privilégio. Mas Mara viu algo diferente quando entrou por essas portas 20 minutos atrás. Ela percebeu a maneira como Tommy, de 8 anos, jogava coisas, mas nunca diretamente nela, sempre errando por alguns centímetros. "Ouçam, crianças", disse Mara, dando um pequeno passo à frente. Algo em sua voz fez as 3 crianças pararem, embora tentassem não demonstrar. "Eu preciso deste trabalho. Seu pai está me pagando $200 por dia para cuidar de vocês, enquanto sua mãe se recupera." "200?" Lucas pulou da mesa, com os olhos arregalados. Isso é mais do que a senhora Patterson ganhava." "Muito mais", murmurou Tommy, sua energia raivosa diminuindo um pouco. Mara assentiu. "Então, não vou a lugar nenhum. Nem hoje, nem amanhã. Não até que sua mãe volte para casa saudável e forte." Emma parou de chorar o tempo suficiente para olhar para aquela mulher estranha, que não saiu correndo gritando, nem chamou o pai em pânico. Mas nós somos terríveis. Todo mundo diz isso. Os vizinhos reclamam. Os professores mandam bilhetes para casa. Até o papai diz que somos insuportáveis. Exagerados para quem? Perguntou Mara, ajoelhando-se ao nível dos olhos de Emma. Os joelhos dela rangeram ligeiramente, revelando sua idade, mas seus movimentos tinham uma graça estranha. Exagerados para pessoas que não entendem o que vocês realmente precisam. As 3 crianças trocaram olhares. Elas já tinham ouvido todas as ameaças possíveis, todos os subornos, todas as tentativas desesperadas de controlá-las. Mas essa mulher falava com elas como se fossem pessoas, não problemas a serem resolvidos. "O que você quer dizer?" perguntou Lucas, desconfiado. Ele era o líder, aquele que planejava os ataques às babás. Sua mente perspicaz já tentava decifrar esse novo quebra-cabeça. Mara levantou-se lentamente, sacudindo a poeira de seu uniforme simples. "Quero dizer que, às vezes, as crianças se comportam mal porque estão tentando dizer algo importante aos adultos. Mas os adultos estão ocupados demais com sua frustração para ouvir o que as crianças realmente precisam dizer." Tommy pegou seu caminhão jogado no chão, segurando-o protetoramente contra o peito. "Ninguém nunca nos pergunta o que precisamos." "Bem", disse Mara, caminhando em direção à cozinha com passos confiantes que pareciam saber exatamente onde tudo estava localizado. "Eu estou perguntando, mas primeiro, quando vocês 3 comeram pela última vez?" As crianças a seguiram como gatos curiosos, sua rebelião temporariamente esquecida.
Esta manhã, disse Emma baixinho. O papai saiu antes do café da manhã. Ele disse que a nova babá prepararia algo para nós. Mas ela fugiu quando colocamos mel na bolsa dela, acrescentou Lucas com um toque de orgulho. Mara abriu a enorme geladeira, examinando seu conteúdo com o olhar experiente de alguém que entende tanto de abundância quanto de escassez. Suas mãos se moviam com uma eficiência incomum, retirando ingredientes como se ela cozinhasse nessa cozinha há anos, e não há poucos minutos. Mel na bolsa, repetiu pensativa. Criativo, bagunçado, definitivamente memorável. Ela se virou para encará-los e por um momento algo passou por sua expressão. Algo que sugeria que ela entendia exatamente por que eles haviam escolhido aquela brincadeira em particular. Mas me digam uma coisa. Quando colocaram mel na bolsa dela, vocês se sentiram melhor depois? A pergunta os pegou completamente de surpresa. Os adultos sempre perguntavam por que eles faziam coisas ruins, ou como se sentiriam se alguém fizesse o mesmo com eles, ou se entendiam o quanto estavam causando problemas. Mas essa mulher perguntou se eles se sentiram melhor. Não, sussurrou Emma, sua vozinha quase desaparecendo na enorme cozinha. Isso me fez sentir vazia por dentro. Como comer doces quando você está com muita fome de comida de verdade? Acrescentou Tommy, surpreendendo-se com a comparação. Lucas cruzou os braços, não pronto para abrir mão completamente de sua aparência durona. Ainda assim foi engraçado. Engraçado por cerca de 30 segundos, concordou Mara, tirando ovos e queijo da geladeira. E depois? Depois, Lucas hesitou, sua confiança vacilando. Depois ela começou a chorar. E o papai fez aquela cara. Aquela que significa que nós o decepcionamos de novo. Mara começou a quebrar os ovos em uma tigela com movimentos tão suaves que pareciam automáticos. Mas sua atenção permaneceu totalmente focada nas crianças. A cara que faz você sentir que não é bom o suficiente? Como você? Emma começou, mas parou. Essa faxineira estava dizendo coisas que ninguém deveria entender. Coisas sobre as quais a família nunca falava. Porque, disse Mara simplesmente, batendo os ovos com movimentos firmes. Já vi esse olhar antes. Sei o que ele causa nas crianças que só querem que seus pais realmente as vejam. A cozinha se encheu com o chiado da manteiga batendo na frigideira quente. O cheiro rico dos ovos cozinhando começou a substituir a tensão que dominava a casa desde a cirurgia de emergência da mãe 3 dias antes. Você é realmente apenas uma faxineira? Perguntou Tommy, subindo em um banquinho da cozinha para observá-la cozinhar. Mara sorriu, mas era um sorriso com segredos escondidos nos cantos. Eu limpo coisas, sim, casas, quartos, bagunças. Ela virou a omelete com o movimento perfeito. Às vezes, limpo situações que ficaram fora de controle. Mas você fala como? Lucas se esforçou para encontrar as palavras certas. Como se você entendesse das coisas. Coisas importantes. Todo mundo entende das coisas importantes, respondeu Mara, colocando a omelete em 3 pratos. A diferença é se eles escolhem prestar atenção ou não. Ela colocou a comida na frente deles, e as crianças perceberam que estavam realmente com fome. Muito fome. Não apenas de comida, mas de alguém para sentar com eles enquanto comiam. Alguém que não estivesse checando o celular ou com pressa para terminar para poder lidar com coisas mais importantes. Isso tá muito bom, disse Emma, dando outra mordida. Melhor do que os restaurantes chiques que o papai nos leva, concordou Tommy. Lucas comeu mais devagar, sua mente ainda tentando entender o enigma dessa mulher estranha. Por que você precisa tanto desse trabalho? $200 por dia é muito, mas você parece como se pudesse fazer outras coisas. Mara sentou-se à frente deles na ilha da cozinha, com as mãos cruzadas silenciosamente à sua frente. Às vezes, as pessoas precisam fazer certos trabalhos por motivos que não têm a ver com dinheiro. Que tipo de motivos? Perguntou Emma. O tipo de motivos que ajudam as pessoas a lembrar quem elas realmente são, respondeu Mara. O tipo que nos lembra o que é mais importante na vida.
O sol da tarde entrava pelas enormes janelas, destacando o contraste entre essa refeição simples e o luxo que o cercava. Taças de cristal ficavam sem uso, em favor de copos comuns. A porcelana fina permanecia nos armários, enquanto eles comiam em pratos comuns. Mas, de alguma forma, a cozinha parecia mais acolhedora do que nas últimas semanas. Nossa mãe tá muito doente, não é? Perguntou Tommy baixinho. Mara olhou diretamente nos olhos dele. Sua mãe fez uma cirurgia para corrigir algo no coração. Os médicos são muito bons no que fazem. Mas sim, ela tá doente agora, e isso é assustador para todos vocês. Papai não nos conta nada, disse Lucas. Ele só diz que tudo vai ficar bem e muda de assunto. Os adultos às vezes acham que estão protegendo as crianças ao não compartilhar informações, explicou Mara. Mas as crianças geralmente sabem quando algo está errado. Não saber os detalhes pode ser pior do que saber a verdade. Exatamente, exclamou Emma. Fico imaginando coisas terríveis porque ninguém me conta o que realmente está acontecendo. E se fizéssemos um acordo? Sugeriu Mara. Vou responder às suas perguntas com sinceridade se vocês prometerem ouvir minhas respostas completamente antes de ficarem assustados ou chateados. As 3 crianças se entreolharam. Respostas honestas de adultos eram mais raras do que as pedras preciosas na caixa de joias de sua mãe. Combinado, disse Lucas, falando por todos eles. A cirurgia de sua mãe correu bem, começou Mara, mas o corpo dela precisa de tempo para se recuperar. Ela ficará no hospital por mais 4 dias, depois voltará para casa e descansará por 2 semanas. Ela estará cansada e precisará de descanso, mas ficará mais forte a cada dia. Ela vai morrer? Perguntou Tommy, com a voz quase inaudível. Os médicos esperam que ela se recupere totalmente, disse Mara com firmeza. Isso significa que ela ficará completamente saudável novamente, mas isso levará tempo. O alívio tomou conta dos rostos deles como o nascer do sol após uma longa noite escura. Por que o papai não nos disse isso? Perguntou Emma. Porque seu pai também está com medo, explicou Mara. Quando as pessoas que amamos estão sofrendo, às vezes ficamos tão preocupados que esquecemos de cuidar de todos os outros que também estão com medo. Lucas empurrou o prato vazio para longe, com uma expressão pensativa. É por isso que temos sido tão maldosos. Com todas as babás. O que você acha? Perguntou Mara. Acho que... Lucas fez uma pausa, tentando expressar sentimentos que nunca havia colocado em palavras antes. Acho que quando tenho medo pela mamãe, isso se transforma em raiva de todos os outros. Porque ter medo me faz sentir pequeno e impotente, mas ficar com raiva me faz sentir poderoso. Mesmo quando a raiva não ajuda em nada, acrescentou Tommy. Mesmo quando piora tudo, sussurrou Emma. Mara assentiu. O medo às vezes é assim. Ele se disfarça de raiva porque a raiva parece mais forte. Mas a verdadeira força vem de ser corajoso o suficiente para sentir medo e pedir ajuda mesmo assim. É isso que você faz? Perguntou Lucas. Sente medo, mas ajuda as pessoas mesmo assim? Algo mudou na expressão de Mara. Por um momento, a máscara simples de faxineira caiu, revelando vislumbres de alguém muito mais complexo por baixo. Alguém que enfrentou medos muito maiores do que mães doentes e crianças mal comportadas. Sim, disse ela baixinho. É exatamente isso que eu faço. A tarde se estendia à frente deles, cheia de possibilidades que nunca haviam considerado antes. Pela primeira vez em dias, a mansão parecia um lar. Em vez de uma bela prisão onde 3 crianças esperavam sozinhas com seus medos. Mas quando Mara começou a lavar a louça, movendo-se com a mesma eficiência incomum, Lucas percebeu algo que fez seu estômago revirar com uma suspeita repentina. Ela sabia exatamente em qual gaveta estavam os talheres. Ela abriu o armário certo para os... Ela pegou o detergente debaixo da pia como se já tivesse feito isso milhares de vezes antes. Como você sabe onde tudo está? Ele perguntou lentamente. Mara congelou por apenas meio segundo. Então ela continuou lavando a louça como se nada tivesse acontecido. Sou boa em descobrir como as cozinhas são organizadas, disse ela casualmente. Mas Lucas tinha 10 anos
e era mais inteligente do que a maioria dos adultos imaginava. Ele havia notado coisas sobre essa estranha faxineira que não faziam sentido. A maneira como ela se movia pela casa, como se pertencesse àquele lugar. A maneira como ela falava com eles, como se entendesse não apenas o que estavam sentindo, mas por que estavam sentindo isso. A maneira como ela parecia saber coisas sobre a família deles que uma estranha contratada ontem não deveria saber. Quem é você realmente? Ele sussurrou, tão baixinho que seus irmãos quase não ouviram. As mãos de Mara pararam na água com sabão. Ela se virou lentamente para encarar as 3 crianças. E em seus olhos, eles viram algo que fez seus corações acelerarem com uma mistura de emoção e medo. Eles viram segredos que estavam prestes a mudar tudo o que pensavam saber sobre suas vidas. O silêncio de Mara se estendeu entre eles como uma corda bamba, perigoso e cheio de possibilidades. As 3 crianças a encararam, esperando por uma resposta que poderia mudar tudo o que pensavam entender sobre o mundo. Sou alguém que se importa com crianças que estão sofrendo, disse ela finalmente, sua voz carregando um peso que parecia grande demais para uma simples faxineira suportar. Lucas se aproximou, sua jovem mente correndo por possibilidades que os adultos descartariam como impossíveis. Isso não é uma resposta. É o que as pessoas dizem quando não podem contar a verdade. Às vezes, a verdade é complicada, respondeu Mara, secando as mãos em um pano de prato com movimentos que eram, de alguma forma, graciosos e precisos. Às vezes, as pessoas têm motivos para manter certas informações em segredo. Como o papai mantendo a cirurgia da mamãe em segredo? Perguntou Emma. Semelhante, mas diferente. Tommy desceu do banquinho, subitamente inquieto, com uma energia que não tinha para onde ir. Podemos ir lá fora, para o jardim? Claro, concordou Mara. O ar fresco ajuda as pessoas a pensar com mais clareza. Eles atravessaram as portas francesas e entraram no terraço de pedra com vista para 3 acres de jardins perfeitamente cuidados. O jardim era uma obra-prima do paisagismo, com fontes que custavam mais do que a maioria dos carros das pessoas e canteiros de flores dispostos em padrões que pareciam obras de arte vivas. Mas, ao saírem, Lucas percebeu algo que fortaleceu sua suspeita. Mara movia-se pelo jardim como se conhecesse cada caminho, cada canto escondido, cada lugar secreto onde as crianças poderiam ir para escapar da supervisão dos adultos. Ela caminhou diretamente para um banco de pedra escondido atrás de uma parede de rosas trepadeiras. Um banco que era completamente invisível da casa. Como você sabia sobre este lugar? Perguntou Lucas, sua voz elevando-se com excitação e medo. Adivinhação, disse Mara, mas seu tom sugeria que ela estava ficando cansada de desviar das perguntas deles. Não, disse Emma com firmeza, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma, com sua ousadia. Ninguém encontra o banco secreto por adivinhação. Moramos aqui a vida toda e levamos meses para descobri-lo. Mara sentou-se no banco, sua expressão mudando para algo mais sério. O que vocês fariam se eu dissesse que algumas pessoas têm empregos que exigem que elas saibam coisas que outras pessoas não esperam que elas saibam? Que tipo de empregos? Perguntou Tommy, sentando-se ao lado dela com a curiosidade destemida de uma criança que ainda não havia aprendido que algumas perguntas eram perigosas. O tipo de trabalho que ajuda famílias quando elas estão em apuros. O tipo que exige que as pessoas entendam as situações antes que alguém perceba que há um problema. Lucas permaneceu de pé, andando de um lado para o outro como um jovem detetive juntando pistas que não se encaixavam perfeitamente. Você está dizendo que alguém te enviou aqui, tipo, especificamente para nossa casa? Estou dizendo que às vezes, quando as famílias estão passando por momentos difíceis, a ajuda chega de maneiras que elas não esperam. Mas quem enviaria ajuda? Emma se perguntou. E por que disfarçariam isso como uma faxineira? O sorriso de Mara guardava segredos dentro de segredos. Porque às vezes a melhor ajuda vem de pessoas que conseguem ver o que os outros não veem. Pessoas que conseguem lidar com as situações sem chamar atenção para si mesmas.
O sol do final da tarde se filtrava através das roseiras, criando padrões de luz e sombra que pareciam dançar ao redor deles. O jardim zumbia com os sons tranquilos da riqueza em paz, mas sob aquela superfície calma, as crianças podiam sentir algo elétrico se formando. Há algo diferente em você, disse Lucas, parando de andar de um lado para o outro para encará-la diretamente. A maneira como você fala, a maneira como você se move, a maneira como você parece entender coisas que não deveria entender. Diferente como? Como se você estivesse fingindo ser alguém que não é. Mara estudou o rosto dele com a intensidade de alguém avaliando se deveria confiar nele com informações que poderiam ser perigosas. E se eu lhe dissesse que todos fingem ser alguém que não são, pelo menos às vezes? Não é isso que quero dizer, e você sabe disso. Então, o que você quer dizer? Lucas respirou fundo, reunindo coragem para uma pergunta que parecia maior do que seus 10 anos de vida. Você está aqui por causa de algo ruim? Algo perigoso? A pergunta pairou no ar como a fumaça de um incêndio que ainda não havia sido descoberto. Por que você perguntaria isso? Mara perguntou baixinho. Por quê? Disse Lucas, baixando a voz para um sussurro. Porque eu ouvi o papai ao telefone na semana passada, antes da mamãe ficar doente. Ele estava falando com alguém sobre proteção, sobre garantir que estivéssemos seguros. Ele ficava repetindo números e códigos e coisas que não faziam sentido. Emma e Tommy se viraram para olhar para o irmão mais velho. Você nunca nos contou isso, acusou Emma. Achei que tivesse imaginado. Mas agora... Lucas olhou para Mara com olhos que pareciam mais velhos do que deveriam. Agora acho que talvez não tenha imaginado nada. A expressão de Mara mudou novamente, e por um momento as crianças vislumbraram algo que fez seus corações acelerarem. Não era exatamente medo, mas o reconhecimento de que haviam entrado em um território do qual os adultos geralmente se esforçavam muito para manter as crianças afastadas. Seu pai ama muito vocês, disse ela com cuidado. Às vezes, quando as pessoas amam muito outras pessoas, elas tomam medidas extras para garantir que elas fiquem seguras. Que tipo de medidas extras? Perguntou Tommy. Do tipo que envolve ter pessoas confiáveis por perto, por precaução. Pessoas confiáveis como você? Sussurrou Emma. Pessoas que sabem como lidar com situações difíceis, caso elas surjam. As crianças trocaram olhares carregados de significado. Elas estavam começando a entender que seu mundo confortável e privilegiado poderia ser mais complicado do que jamais haviam imaginado. Alguém está tentando nos machucar? Perguntou Lucas sem rodeios. No momento não, respondeu Mara, e sua honestidade trouxe mais conforto do que uma falsa garantia teria trazido. Mas seu pai é o tipo de homem cujo trabalho às vezes cria situações em que é sensato ter cuidado extra. Que tipo de trabalho o papai faz? Perguntou Emma. Quero dizer, realmente faz? Ele sempre fala apenas de coisas de negócios quando perguntamos. Mara hesitou, claramente avaliando o quanto de verdade essas crianças poderiam suportar. Seu pai ajuda a administrar o dinheiro de pessoas muito importantes. Às vezes, essas pessoas têm desentendimentos com outras pessoas importantes. Às vezes, esses desentendimentos se tornam complicados. Complicados o suficiente para precisar de proteção? Insistiu Lucas. Complicados o suficiente para um homem inteligente garantir que sua família tenha camadas extras de segurança. Eles ficaram sentados em silêncio por vários minutos, absorvendo essa nova compreensão de suas vidas. O jardim ao redor deles continuava lindo e tranquilo. Mas agora eles podiam vê-lo de forma diferente, não apenas como um playground, mas como um ambiente cuidadosamente protegido, onde nada acontecia por acaso. Então você não é realmente uma faxineira, disse Tommy. Eu limpo coisas, respondeu Mara. Só que nem sempre são as coisas que vocês imaginam. E você não está aqui por causa de uma agência. Estou aqui porque alguém que se importa com sua família me pediu para estar aqui. Alguém que sabe das complicações, acrescentou Emma. Alguém que entende que, quando as mães estão no hospital fazendo uma cirurgia,
as famílias ficam mais vulneráveis do que o normal. Lucas parou de andar de um lado para o outro e sentou-se em frente a Mara, seu rosto jovem sério com pensamentos que o forçavam a crescer mais rápido do que qualquer criança deveria. Você é perigosa? Quero dizer, para pessoas más? A pergunta pareceu surpreendê-la. Por que você pergunta isso? Porque, disse ele lentamente, processando as observações que vinha fazendo inconscientemente. Porque você se move como o papai quando ele acha que não estamos olhando, como se soubesse exatamente onde tudo está e exatamente o que faria se algo desse errado. E porque seus olhos estão sempre observando tudo, acrescentou Emma. Como se você estivesse vendo coisas que nós não podemos ver. E porque quando Tommy jogou aquele caminhão em você, você se moveu um pouquinho, como se estivesse pronta para pegá-lo, ou se abaixar ou algo assim, mas não quis nos assustar se movendo muito rápido, contribuiu Tommy. Mara olhou para eles com algo que poderia ser espanto. Vocês três percebem muito mais do que a maioria dos adultos imagina. Isso é porque os adultos acham que as crianças são burras, disse Lucas. Mas nós não somos burros, somos apenas pequenos. E medrosos, acrescentou Emma. E ninguém nos conta nada, então temos que descobrir tudo sozinhos. O que nos torna muito bons em prestar atenção aos detalhes, concluiu Tommy. Mara assentiu lentamente. Sim, vocês são todos muito bons em prestar atenção. Essa é uma habilidade valiosa. É uma habilidade que você também tem? Perguntou Lucas. Sim. É uma habilidade que você usa no trabalho? Sim. Um trabalho que envolve proteger pessoas? Mara olhou diretamente nos olhos dele. Trabalho que envolve garantir que as crianças possam crescer seguras em um mundo que nem sempre é tão seguro quanto seus pais gostariam que fosse. O sol estava começando a se pôr, pintando o jardim em tons de ouro e âmbar que faziam tudo parecer uma cena de conto de fadas. Mas os contos de fadas, as crianças estavam aprendendo, às vezes continham mais verdade do que qualquer um gostaria de admitir. Você vai ficar conosco até a mamãe chegar em casa? Perguntou Emma. Sim. Você vai nos manter seguros se algo ruim acontecer? Sim. Você vai nos dizer se precisarmos ter medo? Sim. Mas neste momento, vocês não precisam ter medo. Neste momento, vocês precisam terminar o dever de casa, jantar e ir para a cama em horários razoáveis, como crianças normais. Somos crianças normais? Perguntou Tommy. Vocês são crianças que vivem em circunstâncias que não são totalmente normais, corrigiu Mara. Mas isso não faz com que mereçam menos a infância. Eles voltaram para casa enquanto a escuridão começava a se instalar ao redor deles. As janelas da mansão brilhavam com uma luz quente que prometia segurança e conforto. Mas agora as crianças entendiam que a segurança não era algo que acontecia automaticamente. Era algo que exigia planejamento, vigilância e pessoas como Mara, que sabiam como lidar com complicações. Quando chegaram ao terraço, Lucas se virou para olhar para ela mais uma vez. Como devemos chamá-la? Quero dizer, se você não é exatamente uma faxineira, vocês podem me chamar de Mara. Esse é meu nome verdadeiro. Mas o que você é realmente? O sorriso de Mara era enigmático e de alguma forma triste. Sou alguém que aprendeu que o trabalho mais importante do mundo é manter as crianças seguras o suficiente para serem crianças, mesmo quando seus pais têm vidas complicadas, especialmente nessas situações. Eles entraram e descobriram que o jantar, comida cara e recipientes elegantes, o tipo de refeição que custava mais do que a maioria das famílias gastava em mantimentos em uma semana. Mas enquanto se sentavam à mesa da cozinha para comer juntos, as crianças perceberam que a comida tinha um gosto melhor quando alguém se sentava com elas e realmente se importava se elas estavam gostando. Papai geralmente come em seu escritório quando mamãe não está aqui, mencionou Emma. Ele tem trabalhado até tarde todas as noites desde que mamãe foi para o hospital, acrescentou Lucas. Às vezes, as pessoas trabalham mais quando estão preocupadas, observou Mara. Isso lhes dá algo para fazer com a energia que a preocupação gera.
É por isso que temos agido de forma tão maluca? Perguntou Tommy. Porque precisávamos fazer algo com nossa energia de preocupação? Em parte, mas também porque agir de forma inadequada era a única maneira que vocês conheciam de fazer com que os adultos prestassem atenção ao fato de que estavam com medo e confusos. Bem funcionou, disse Lucas com ironia. Recebemos muita atenção. Mas não o tipo certo de atenção, apontou Emma. Não, o tipo certo de atenção envolve os adultos realmente ouvirem o que as crianças estão tentando comunicar, em vez de apenas tentarem fazer com que o comportamento pare. Depois do jantar, Mara ajudou-os com os trabalhos de casa que tinham sido negligenciados durante 3 dias. Sentou-se pacientemente enquanto Lucas resolvia problemas de matemática. Ajudou Emma a escrever frases com palavras do vocabulário e ouviu Tommy ler um livro sobre aventuras em lugares distantes. Mas, à medida que a noite avançava, as crianças repararam em mais detalhes que aumentaram a sua certeza de que esta mulher era muito mais do que fingia ser. Ela sabia exatamente como funcionava o sistema de segurança quando trancou as portas para a noite. Ela verificou as janelas com a meticulosidade sistemática de alguém que entendia a diferença entre segurança e proteção. Ela se movia pela casa após o anoitecer, como alguém que havia memorizado cada planta baixa, cada entrada possível, cada lugar onde o perigo poderia se esconder. Mara, Lucas chamou baixinho enquanto ela desligava as luzes do corredor. Sim? Existem pessoas más que sabem onde moramos? Ela voltou para a porta do quarto dele, sua silhueta iluminada pela luz do corredor. Existem pessoas no mundo que às vezes fazem escolhas ruins. O trabalho do seu pai às vezes o coloca em contato com essas pessoas. Mas também existem pessoas boas cujo trabalho é garantir que as pessoas que fazem escolhas ruins não prejudiquem famílias inocentes. Pessoas como você? Pessoas que entendem que as crianças não devem se preocupar com os problemas dos adultos. Mas nós nos preocupamos. Nos preocupamos o tempo todo, mesmo quando ninguém nos diz com o que nos preocupar. Mara sentou-se na beira da cama dele, sua voz suave na escuridão. Eu sei, e é por isso que é melhor dar às crianças a verdade suficiente para que possam entender o mundo delas, em vez de deixá-las imaginar coisas que podem ser piores do que a realidade. Então, qual é a verdade sobre o nosso mundo? A verdade é que seu pai é um bom homem que trabalha duro para sustentar sua família. Às vezes, seu trabalho exige que ele seja muito cuidadoso com a segurança. Sua mãe vai se recuperar completamente da cirurgia e voltar para casa para uma família que a ama. E agora, esta noite, você está seguro em sua própria cama, em sua própria casa, com alguém por perto que sabe como garantir sua segurança. Alguém que não é realmente uma faxineira. Alguém que resolve problemas antes que eles possam prejudicar as pessoas de quem ela gosta. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, processando essa informação. Você gosta de nós? Quero dizer, gosta de verdade, não apenas porque é seu trabalho. Sim, Lucas, gosto muito de você, da sua irmã e do seu irmão. Mais do que você imagina. Como você pode se importar conosco, se só nos conheceu hoje? A resposta de Mara veio lentamente, carregada de um significado que ele não conseguia compreender totalmente. Porque algumas pessoas passam a vida aprendendo a reconhecer crianças que precisam de proteção. E uma vez que você aprende a ver essa necessidade, não pode ignorá-la. Mesmo quando é perigoso, especialmente nessas horas. Depois que ela saiu do quarto, Lucas ficou acordado olhando para o teto, com a mente fervilhando de perguntas que pareciam se multiplicar em vez de serem respondidas. Mas pela primeira vez desde que sua mãe foi para o hospital, ele não estava com medo. Fosse o que fosse Mara, fosse o que fosse que ela fizesse quando não estava fingindo ser uma faxineira, ela era alguém que fazia a escuridão parecer menos ameaçadora. No quarto ao lado, Emma tinha pensamentos semelhantes. Ela tinha ouvido cada palavra da conversa de Lucas com Mara e entendia mais do que qualquer um deles percebia. No dia seguinte,
ela decidiu que prestaria ainda mais atenção. Ela iria procurar mais pistas sobre quem Mara realmente era e por que ela tinha realmente vindo para cuidar deles. Porque Emma tinha a sensação de que a verdade seria mais incrível do que qualquer coisa que ela jamais tivesse imaginado. E no quarto no fim do corredor, Tommy já estava dormindo profundamente, seus sonhos cheios de aventuras onde guardiões misteriosos apareciam justamente quando as crianças mais precisavam deles. Nenhum deles percebeu como Mara se movia pela casa depois que adormeceram, verificando monitores de segurança que eles nem sabiam que existiam, comunicando-se com pessoas que nunca conheceram, preparando-se para possibilidades que eles não podiam imaginar. Nenhum deles a viu parada na janela às 2 da manhã, observando a rua com a atenção paciente de alguém que sabia que o perigo poderia chegar a qualquer hora. Mas Lucas, que tinha o sono leve, ouviu-a falando baixinho com alguém ao telefone, usando palavras que ele não reconhecia e falando com uma autoridade que nenhuma faxineira deveria possuir. E ele voltou a dormir com uma certeza queimando em sua mente como um fogo secreto. No dia seguinte, tudo o que eles pensavam saber sobre Mara mudaria para sempre. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai chegar. O som que acordou Lucas às 3 da manhã não era exatamente silêncio, mas também não era exatamente som. Era a sensação de mudança se movendo pela casa como eletricidade antes de uma tempestade. Ele saiu da cama e se esgueirou até a porta do quarto, pressionando o ouvido contra a madeira fria. Passos se moviam pelo corredor abaixo, mas não eram os passos familiares e medidos de Mara. Estes eram mais pesados, vários pés, movendo-se com um propósito que fez sua pele arrepiar-se com um alarme instintivo. Emma, ele sussurrou, indo rapidamente até o quarto da irmã. Emma, acorde! Ela sentou-se imediatamente, já alerta da maneira que as crianças aprendem a ser, quando seu mundo parece incerto. O que foi? Algo está errado. Há pessoas na casa. Eles se esgueiraram juntos até o quarto de Tommy, acordando seu irmãozinho com um leve sacudir. Os olhos de Tommy se arregalaram, mas ele não emitiu nenhum som. Viver no caos havia ensinado as 3 crianças a reconhecer o perigo real. Onde está Mara? Sussurrou Emma. Não sei. Eles se moveram silenciosamente como fantasmas até o topo da escada principal, espiando através da grade ornamentada a cena que se desenrolava no hall de entrada de mármore. 3 homens vestidos com roupas escuras estavam perto da porta da frente. Não eram ladrões à procura de objetos de valor. Seus movimentos eram muito organizados, muito profissionais. Carregavam equipamentos que pareciam complicados e caros. Um deles falou em um pequeno dispositivo preso ao colarinho. Perímetro seguro. Nenhum sinal do alvo. Alvo? Lucas perguntou aos irmãos. Mas antes que pudessem especular sobre o que isso significava, uma voz vinda das sombras, perto da porta da cozinha, fez os 3 homens congelarem. Senhores, Mara entrou na luz e as crianças prenderam a respiração. Ela não estava mais usando seu uniforme cinza simples. Em vez disso, ela estava vestida com roupas pretas que pareciam ter sido feitas sob medida para seu corpo. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo elegante que parecia prático e perigoso. Mas o mais chocante de tudo era a maneira como ela se comportava. A postura humilde de uma faxineira havia desaparecido. O tom deferente de uma empregada doméstica havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém que se movia com a confiança fluida de um predador que acabara de encurralar sua presa. Você chegou cedo, disse ela, como uma voz autoritária que parecia preencher todo o saguão. E sem ser convidada. O maior dos 3 homens deu um passo à frente. Senhora Hendricks, precisamos discutir uma mudança nos acordos. Não, respondeu Mara simplesmente. Não precisamos. Nosso empregador está preocupado com o prazo. A situação se tornou mais fluida do que o inicialmente previsto. As preocupações do seu empregador são anotadas e rejeitadas. As crianças observavam fascinadas, enquanto aqueles 3 homens intimidadores pareciam encolher-se ligeiramente diante da recusa calma de Mara. Lucas percebeu que sua intuição estava correta.
Aquela mulher era perigosa. Mas era perigosa da mesma forma que os cães de guarda são perigosos, protetora em vez de predatória. Senhora Hendricks, o homem tentou novamente. Talvez você não compreenda totalmente o alcance do que estamos lidando. A risada de Mara foi suave e completamente sem humor. Talvez você não compreenda totalmente com quem está falando. Ela se moveu então, tão rapidamente que as crianças quase não perceberam. Em um momento, ela estava a 3 metros de distância dos homens. No momento seguinte, ela estava diretamente na frente do líder deles, perto o suficiente para sussurrar segredos ou quebrar pescoços. Deixe-me esclarecer uma coisa para você, disse ela. Sua voz quase inaudível, mas de alguma forma mais assustadora do que um grito teria sido. Aquelas crianças lá em cima estão sob minha proteção. Isso significa que estão sob a proteção de alguém que passou 15 anos aprendendo exatamente como eliminar ameaças a pessoas inocentes. Não estamos aqui para machucar as crianças, protestou o homem, mas sua voz havia perdido a confiança anterior. Não, vocês estão aqui porque alguém cometeu o erro de pensar que poderia usar crianças como moeda de troca em uma disputa entre adultos. Alguém cometeu o erro de acreditar que o medo seria mais eficaz do que a paciência. Ela deu um passo para trás, mas sua posição mantinha os 3 homens em sua linha de visão, bloqueando o acesso deles à escada, onde 3 rostinhos olhavam para baixo com admiração. Deixe-me dizer o que vai acontecer, Mara continuou. Vocês vão sair desta casa. Vocês vão dizer ao seu empregador que as crianças permanecem fora dos limites. Independentemente de quão complicados se tornem os seus acordos, o sorriso de Mara era afiado como vidro quebrado. Então o seu empregador descobrirá por que os governos pagam a pessoas como eu para fazer os problemas desaparecerem permanentemente. O peso dessa afirmação pairou sobre o hall de entrada como uma névoa. As crianças no andar de cima sentiram sua compreensão da realidade mudar novamente. Mas desta vez, a mudança foi sísmica. Sua humilde faxineira era alguém que os governos pagavam para fazer os problemas desaparecerem. Você é militar, disse o terceiro homem, e não era uma pergunta. Eu era militar, corrigiu Mara. Agora sou algo mais especializado. Forças especiais? O tipo de forças especiais que a maioria das pessoas nunca ouve falar, porque as pessoas com quem lidamos nunca têm a chance de contar histórias depois. Lucas sentiu a mão de Emma deslizar para a sua, ambos apertando com força enquanto processavam essa revelação. Tommy se inclinou contra o irmão mais velho, sua jovem mente lutando para conciliar a mulher gentil que lhes fazia omeletes com essa estranha letal que falava casualmente sobre fazer pessoas desaparecerem. O pai das crianças contratou você, disse o primeiro homem, as peças se encaixando em sua mente. O pai das crianças contratou alguém especializado em manter famílias seguras quando complicações nos negócios ameaçam se tornar complicações pessoais. Ele nunca mencionou que seu consultor de segurança era. Era o quê? Perguntou Mara agradavelmente. Era alguém com suas habilidades específicas. O Sr. Whitmore contratou a melhor proteção disponível para seus filhos. O que ele decidiu compartilhar com você sobre os detalhes dessa proteção é entre ele e sua consciência. Os 3 homens trocaram olhares carregados de implicações que as crianças não conseguiam compreender totalmente, mas podiam sentir na tensão repentina que pairava no ar. Nosso empregador não ficará satisfeito, disse o líder finalmente. O descontentamento do seu empregador me preocupa significativamente menos do que a segurança dessas crianças. Respondeu Mara. Sugiro que você o ajude a entender essa diferença antes que ele cometa mais erros. Os homens começaram a se mover em direção à porta, mas o líder se virou uma última vez. Isso não termina aqui, senhora. Hendricks! Não, concordou Mara, sua voz carregando uma promessa que era tanto uma ameaça quanto um compromisso. Isso termina com essas crianças crescendo seguras e felizes.
independentemente de quantas pessoas eu tenha que remover da equação para que isso aconteça. Depois que os homens saíram, Mara ficou imóvel no saguão por vários longos minutos. Ela parecia estar ouvindo sons que ouvidos normais não podiam detectar, analisando informações que vinham de fontes além do óbvio. Finalmente, ela olhou para a escada, onde 3 rostinhos a observavam com expressões que misturavam admiração, medo e algo que poderia ser orgulho. "Vocês podem descer agora", disse ela gentilmente. Eles desceram os degraus de mármore em fila indiana, movendo-se como crianças se aproximando de algo mágico e potencialmente perigoso. Quando chegaram ao fundo, ficaram em semicírculo ao redor dessa mulher que acabara de se revelar como algo de seus sonhos mais loucos e fantasias mais secretas. "Você é uma espiã", disse Tommy, sua mente de 7 anos indo direto ao ponto mais importante para ele. "Sou alguém que protege as pessoas", corrigiu Mara. "Às vezes, isso requer habilidades que a maioria das pessoas não tem." "Habilidades como lutar?", perguntou Emma. "Habilidades como entender quando é necessário lutar, quando isso pode ser evitado e como garantir que, quando isso acontecer, as pessoas certas vençam. Habilidades como saber como fazer as pessoas más irem embora?", acrescentou Lucas. "Habilidades como saber como convencer pessoas más de que incomodar famílias boas é um erro que elas não querem cometer 2 vezes." Eles absorveram essa informação da mesma forma que as crianças absorvem a notícia de que o mundo é maior e mais complexo do que imaginavam. Com a empolgação temperada pela crescente percepção de que algum conhecimento vem acompanhado de responsabilidade. "Estamos em perigo?", perguntou Emma. "Quero dizer, perigo real?" Mara se ajoelhou para poder olhar nos olhos deles no mesmo nível. "O trabalho do seu pai às vezes o coloca em contato com pessoas que tomam decisões erradas sobre como lidar com desacordos comerciais. Algumas dessas pessoas achavam que poderiam pressioná-lo, fazendo sua família se sentir insegura. Mas elas estavam erradas", disse Lucas, com compreensão transparecendo em sua voz. "Elas estavam muito erradas, porque o papai contratou você para garantir nossa segurança. Porque seu pai ama vocês o suficiente para garantir que as pessoas que ameaçam crianças aprendam muito rapidamente que tais ameaças são erros que não terão a chance de repetir." Tommy se aproximou dela, estendendo sua mãozinha para tocar seu braço, como se precisasse confirmar que ela era real. "Você terá que machucar pessoas para nos manter seguros?" "Farei o que for necessário para mantê-los seguros", Mara respondeu honestamente. "Mas na maioria das vezes, as pessoas que entendem do que sou capaz optam por encontrar outras maneiras de resolver seus problemas." "Como aqueles homens hoje à noite?", perguntou Emma. "Como aqueles homens hoje à noite?" Eles estavam juntos no saguão, cercados por símbolos caros de riqueza e privilégio, mas conectados por algo mais valioso do que dinheiro. Eles estavam conectados pelo entendimento de que alguns adultos no mundo dedicavam suas vidas para garantir que as crianças pudessem dormir em segurança em suas camas. "Você pode nos ensinar coisas? Como ser corajoso quando estamos com medo?" Mara sorriu, e pela primeira vez desde que a conheceram, o sorriso chegou até os olhos. "Essas são habilidades excelentes para qualquer pessoa aprender, até mesmo crianças? Especialmente crianças. Crianças que sabem prestar atenção e manter a calma em situações difíceis são crianças que podem ajudar a manter a si mesmas e suas famílias seguras." "Você vai ficar conosco depois que a mamãe voltar para casa?", perguntou Tommy. "Pelo tempo que vocês precisarem de mim." "E se precisarmos de você por muito tempo?" Mas agora elas entendiam que estar preocupadas não significava estar desamparadas. Elas tinham alguém do seu lado que sabia como lidar com os tipos de problemas que eram grandes demais para as crianças resolverem sozinhas. "Mara", disse Emma, enquanto subiam as escadas para se prepararem para o que fingiria ser um dia normal. "Sim, quando você disse que resolve problemas, você resolve todos os tipos de problemas ou apenas os perigosos?" "Todos os tipos. Problemas grandes, problemas pequenos, problemas complicados,
problemas simples que as pessoas complicam por pensar demais neles. Você poderia nos ajudar a descobrir como dizer ao papai que sabemos que a mamãe está com medo da cirurgia, não apenas doente? E que também estamos com medo, mas queremos ajudar a cuidar dela quando ela voltar para casa, em vez de sermos apenas problemas que ele precisa resolver. Mara parou de andar e virou-se para olhar para Emma com algo que poderia ser espanto. Vocês descobriram que sua mãe está com medo? Os adultos sempre acham que as crianças não percebem as coisas, explicou Lucas. Mas nós percebemos tudo. Só nem sempre sabemos o que fazer com o que percebemos. Sabemos que a mamãe está com medo porque o papai tem evitado falar com ela ao telefone, acrescentou Pommy. E quando ele fala com ela, usa uma voz falsa de alegria. E sabemos que o papai está com medo porque tem trabalhado cada vez mais tarde, como se mantendo-se ocupado o suficiente, talvez as coisas assustadoras não fossem reais, concluiu Emma. Mara sentou-se na escada, puxando as 3 crianças para perto dela em um abraço espontâneo que parecia o retorno ao lar após uma longa jornada por território perigoso. Vocês 3, disse ela suavemente, vão crescer e se tornar adultos extraordinários. Adultos que sabem lidar com situações complicadas? Perguntou Lucas. Adultos que entendem que a força mais importante não é a capacidade de lutar, mas a capacidade de amar as pessoas o suficiente para protegê-las das coisas que roubariam sua paz. É isso que você faz? Protege a paz das pessoas. É exatamente isso que eu faço. O resto do dia transcorreu como um dia normal, exceto que o normal havia sido redefinido para incluir o conhecimento de que sua humilde faxineira era, na verdade, alguém treinada por governos para lidar com ameaças que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Mara preparou o café da manhã para eles, ajudou-os com o dever de casa, brincou com eles no jardim e ouviu suas histórias sobre a escola. Os amigos e os pequenos dramas que compõem a infância. Mas agora, as crianças percebiam coisas que antes não notavam. A maneira como ela sempre se posicionava de forma a ver todas as entradas de qualquer cômodo em que estivessem. A maneira como sua atenção nunca se concentrava totalmente em uma única coisa, mas mantinha a consciência de tudo o que acontecia ao redor deles. A maneira como ela se movia pelo espaço como alguém treinada para pensar 3 passos à frente de qualquer ameaça possível. Mais importante ainda, eles perceberam que saber a verdade sobre quem ela era os fazia se sentir mais seguros, não mais assustados. Quando o pai deles chegou em casa naquela noite, parecia mais velho do que pela manhã. A tensão de lidar com complicações nos negócios, enquanto se preocupava com a esposa e os filhos, havia criado novas rugas ao redor dos olhos. Mas quando ele entrou na cozinha e viu os 3 filhos sentados calmamente à mesa, ajudando sua protetora a preparar o jantar, parte dessa tensão desapareceu de seus ombros. Como foi o dia de vocês? Ele perguntou. E pela primeira vez em uma semana, a pergunta soou genuína, em vez de obrigatória. Aprendemos algumas coisas interessantes, disse Lucas com cautela. Ah, que tipo de coisas? As crianças olharam para Mara, que acenou levemente com a cabeça. Aprendemos que, às vezes, quando os pais estão preocupados com grandes problemas, eles se esquecem de que os filhos também estão preocupados com os mesmos problemas, disse Emma. E aprendemos que as famílias funcionam melhor quando todos sabem o suficiente para entender sua situação, acrescentou Tommy. E aprendemos que ter alguém por perto que sabe lidar com situações complicadas torna mais fácil para as crianças serem corajosas em vez de assustadas, concluiu Lucas. O pai deles olhou para Mara com uma expressão que misturava gratidão, respeito e algo que poderia ser alívio. Você teve um bom dia, Sra. Hendricks? Tivemos um dia muito produtivo, Sr. Whitmore. Acredito que chegamos a um entendimento sobre como seguir em frente. Entendo. E esse entendimento inclui seus filhos serem jovens notáveis, capazes de lidar com mais verdade do que a maioria dos adultos imagina. Tenho tentado protegê-los. Você tem protegido eles, Mara corrigiu gentilmente.
E agora, vamos ajudá-los a entender como fazer parte de sua própria proteção, de maneiras adequadas para suas idades. Naquela noite após o jantar, os deveres de casa e as histórias para dormir, as crianças deitaram-se em suas camas com a mente cheia de novas possibilidades. Agora elas entendiam que seu mundo era mais complexo do que imaginavam, mas também que complexidade não significava necessariamente caos. Elas tinham alguém cuidando delas que sabia como lidar com quaisquer complicações que pudessem surgir. Alguém que havia escolhido usar suas habilidades consideráveis não para governos, dinheiro ou glória, mas para garantir que 3 crianças pudessem crescer em segurança em um mundo que nem sempre era tão pacífico quanto os pais gostariam que fosse. Em seu quarto no fim do corredor, Mara sentou-se perto da janela, mantendo sua vigília sobre uma família que havia se tornado mais do que apenas mais uma missão. Essas crianças a lembraram por que ela havia escolhido esse trabalho em primeiro lugar. Não pela emoção do perigo ou pela satisfação de derrotar inimigos, mas por momentos como aquele, quando 3 vozes jovens diziam boa noite a alguém em quem confiavam para manter a escuridão afastada. Seu telefone vibrou com uma mensagem de seu superior. Situação controlada. Cliente satisfeito com a resolução. Nova missão disponível, se estiver interessada. Ela digitou uma única palavra. Recusada. Ela havia aprendido que alguns trabalhos eram mais importantes do que outros. Algumas famílias valiam a pena ficar até que as crianças tivessem idade suficiente para se protegerem. Algumas crianças valiam qualquer sacrifício para garantir que nunca tivessem que crescer rápido demais. Lá fora, a noite estava tranquila e silenciosa, perturbada apenas pelos sons suaves de um bairro onde as famílias dormiam em segurança em suas camas. E na mansão na colina, 3 crianças sonhavam com aventuras, onde os guardiões sempre chegavam na hora certa, e onde o amor era forte o suficiente para manter a escuridão afastada para sempre. Porque às vezes, quando o mundo fica complicado e assustador, o que as crianças mais precisam não são explicações ou promessas de que tudo ficará bem. Às vezes, o que elas precisam é simplesmente da presença de alguém forte o suficiente, habilidoso o suficiente e comprometido o suficiente para garantir que, não importa o que aconteça no mundo adulto dos negócios, das complicações e das ameaças, sua infância permaneça sagrada e protegida. Alguém que entenda que a missão mais importante do mundo é manter as crianças seguras o suficiente para serem crianças. Alguém exatamente como Mara. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui.